seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio da série Docência, uma escolha. Que bom que você está aqui. Para brilhantar mais esse episódio, nós vamos conhecer a professora Marli. E eu já posso adiantar, não tem como escutá-la e não sair mais animada da conversa. Bom dia! Não sei que horário do dia vocês vão assistir, né? Mas então, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Eu sou Marli Marasquim de Queiroz. Hoje estou presidente do Sindicato dos Professores e Profissionais da Educação aqui da Rede Municipal de Foz do Iguaçu, o conhecido Simpref. Mas sou professora da rede municipal desde 1995, ou seja, já são 27 anos na área da educação. A Prof. Marli é daquelas pessoas que sorriem com os olhos e transbordam alegria com as palavras. Ela sabe como ninguém prender a atenção das pessoas para uma boa história. E no caso desse episódio, a sua própria história. Como que surgiu tudo isso, né? A gente não nasce professora, né? A gente vai adquirindo a experiência como professora. A minha história começa quando, aos 14 anos, eu fui morar com uma tia que é professora. Eu digo que é porque a gente, depois que se torna professora, morre professora. Então, ela é professora aposentada hoje e, devido a eu ter ido morar com ela, eu pude experienciar essa vida de professora. E eu achei muito legal, sabe? Pelo contato com os livros, né? Que eu era apaixonada por livros e na minha realidade de pobreza, né? Que eu morava com meus pais, lá não existia livros. Então eu fui procurar. Quando a minha mãe aceitou que eu fosse morar com essa tia, eu aceitei. A princípio era para cuidar das crianças dela, que eram só 6 crianças, porque ela era professora, né? Então precisava que alguém cuidasse, né? E nada como uma prima, né? Daí ajudei ela a cuidar das crianças e na época ela também abriu um pré-escolar na casa dela. Marli fala sutilmente uma coisa que é muito importante. Ninguém nasce professora. Acho que esse é o tipo de frase que caberia bem numa estampa de camiseta. E que frase real e profunda, que precisa ser repetida para que ninguém recaia na ideia de que a docência é um dom. A gente se forma professora e professor, estudando muito, atuando bastante e continuamente aprendendo, numa trajetória que é sempre longa. É o que vamos encontrar na história da Marli também. Ali eu comecei aos 15 anos, né? Ela falou que eu deveria fazer o magistério. Nem sabia o que era isso. O que é magistério? Não, porque ao invés de você fazer o 2º grau normal, você faz o magistério, porque o magistério, você terminando o 2º grau, você tem uma profissão, que é a profissão de professora. Mas eu era muito tímida, né? Quem vê me falante assim, não imagina o sufoco que eu passei no magistério. Porque o magistério, como nos prepara para dar aulas, a gente precisava apresentar muitas coisas à frente da turma, para ir se acostumando e se adaptando com essa parte da oratória, né? A gente aprendia a falar ao público e, claro, eu tremia, eu gaguejava, errava palavras, né? Porque que eu não tinha um preparo muito bom culturalmente falando, né? Eu venho de uma família de origem italiana e que falavam muito errado.
né? É dispôs, pro quê, né? E sem falar que a gente carrega isso na escrita também, né? O falar errado, aí escreve-se errado também. Bom, resumindo, no primeiro ano de magistério eu estava reprovada em português. Aí a minha tia, que era professora de português e inglês, falou com a professora da época e falou para mim passarem por conselho de classe. Também nem sabia o que era isso na época. Mas me passaram pelo conselho de classe e ela me deu um super extensivo na casa, né? Tive uma professora particular, a minha própria tia, para ir melhorando o português, corrigindo a minha linguagem na parte escrita. E ali começou, né? Eu digo assim que a gente sente o nosso destino e o nosso destino nos encontra. Eu posso dizer que a partir dali eu acreditava que eu podia sim ser uma professora, né? Claro, corrigindo todas as coisas que eu precisava corrigir, né? Tanto é que no meu TCC, né, que já existia naquela época, né, que era um diário de todas as aulas do final do magistério, eu tenho ele guardado até hoje. E esse diário, eu revisito ele de vez em quando para ver o quanto eu melhorei como professora, né? Porque como foi o meu primeiro diário lá em 1994. E daí passei no primeiro concurso em 1995, aqui na Rede Municipal de Foz do Iguaçu. Já fiz o próximo concurso que teve em 1997. Então, hoje eu tenho uma carga horária de 40 horas semanais aqui no município. Claro, não é fácil, né? Essa jornada de prof. Mas ela tem um sabor sempre de vitórias, né? Porque eu penso assim que só existe vitórias se tem as lutas. Porque se você tiver sempre uma zona de conforto, não muda nada. Corrigindo o que precisava ser corrigido. Essa frase me traz uma esperança muito grande. Esperança por compreender que, enquanto professores, podemos constantemente avaliar e rever a nossa prática, alterar a rota e nos aperfeiçoarmos. Nossa profissão não é estática e nós também não somos. Então, a trajetória começou desde 1995. Depois, em 98, eu passei no vestibular da UniOeste. Depois da terceira tentativa, não foi fácil também, porque era uma universidade muito concorrida aqui em Foz do Iguaçu. Ela tem campus em várias outras cidades, é uma universidade estadual e, claro, gratuita, pública. E eu sempre defendo a escola pública, porque ela me fez o que sou hoje. Então, em 1998, quando ingressei no curso de português e espanhol, então hoje eu sou formada em português e espanhol também. Aí comecei, depois da formação em 2001, comecei também a trabalhar na área do espanhol também. Então, já fui professora, né, do ensino fundamental em várias áreas, né? Porque o fundamental engloba muitas áreas. O português, a matemática, a história, a geografia, as ciências e tinham as áreas específicas, que eu também trabalhei um pouco nessa questão do espanhol, das literaturas que eu amo e também escrevo algumas coisas, né? Sou poetisa, como diz, né? Sou poetisa. Entendo que hoje não é muito fácil, né? Você lançar livros e escrever, mas eu tenho hoje muitas poesias na minha rede social, né? Que eu tenho o YouTube e tenho o Facebook, e quando posso dou umas pitadinhas de poesia. Eu digo assim que
A poesia é minha essência, né? Quando partir desta terra, a Marli, corpo físico, vai embora, mas a poesia fica. Então, essa é a minha essência. E para poder sempre aproveitar esse período de educação, eu digo assim, para eu ser professora, eu só preciso de alunos. Se me derem só aluno, não precisa mais nada, né? Eu dou aulas. É fácil dar aulas, porque é como se fosse parte de mim. Se eu tiver alunos, eu dou aulas. Alunos, livros, um espaço apropriado, com certeza eu darei boas aulas. Mas se eu tiver o aluno, todo espaço apropriado, hoje as tecnologias, aí sim, hoje eu posso fazer acontecer a educação. Porque a educação em si não depende só do aluno e do professor. São os autores principais. Mas hoje a gente precisa de vários recursos. E com a pandemia a gente viu o quão precária está a questão da rede pública, né? Tanto a municipal como a estadual e também as federais, né? Porque a minha filha, por exemplo, estuda na UNILA, Universidade Federal, aqui de Foz do Iguaçu. E a gente viu o quanto os professores e os alunos tiveram dificuldades de migrar, né, para a parte digital. Não é muito fácil, né, mas eu acredito que a gente não pode desistir. Isso é a essência de tudo, né? Porque lutas virão, desafios que teremos que enfrentar como professores. Eu digo que é a pitadinha que vem para nos alegrar também, porque para cada coisa que a gente supera, a gente está, hoje aqui, eu e você, estamos superando o digital, né? Porque é muito fácil você ter só a sala de aula, aluno e aula, estava muito fácil, né? Há 20 e tantos anos fazendo isso, já estava muito fácil. Tinha que ter essa pitadinha a mais, né? Tinha que ter um desafiozinho, assim, para os professores. E eu digo que isso que nos encanta como professor. É isso que nos faz vibrar e acreditar que sim, é possível a gente ter educação neste país. É possível. E eu acho que a educação, ela muda não só a pessoa, ela muda uma cidade, ela muda um estado, ela muda uma nação inteira. Se a gente comparar como que as mulheres viviam lá no século passado, as mulheres não podiam nem estudar, gente. Pensa! Né? E hoje nós estamos aqui dando aula, né? Nós somos as responsáveis pela grande maioria do ensino fundamental aqui no Brasil. Se você fazer um levantamento, quantas são professoras mulheres no ensino fundamental? 98% são mulheres. Então, é muito importante. Você vai ver homens lá no ensino superior. É muito difícil você encontrar homens no ensino fundamental. As pitadas de poesia adoçam os desafios amargos e nos fortalecem para superações. Marli retrata a natureza dinâmica e desafiadora da nossa profissão, mas que precisa da esperança fortalecida todos os dias. Marli é daquelas pessoas que não se deixa ser vencida pelas dificuldades sem antes lutar. E a luta é uma das suas características. Lembra que ela comentou que estava na presidência do sindicato? Agora nós vamos escutar um pouquinho mais sobre sua mobilização política. Se eu hoje estou aqui no Simpref,
é justamente para a gente ter um plano de carreira. A gente trabalha aqui para que o piso nacional do magistério seja realidade. Não para aquela professora que entrou agora, que é isso que está acontecendo hoje. Tá? A professora que entrou hoje, ela ganha sim o piso nacional. Aqui em Foz do Iguaçu, a professora que trabalha 20 horas ganha R$2.000. A professora que trabalha 40 horas ganha R$4.000. Só que, por exemplo, eu demorei 20 anos para chegar ao patamar de R$4.000, né? Então, o quanto que a gente ganhava pouco. E detalhe, a professora compra muito material, né? A gente não tem vale alimentação, nós não temos plano de saúde, nós não temos nada, só o salário. Por isso que eu falo assim, a gente faz milagres. Fazemos milagres. Porque, além de tudo, a gente consegue sanar problemas que existem nos alunos, né? Se o aluno não traz lápis, não traz borracha, não traz o básico, né? Que é um caderninho, a gente se vira. A gente se vira e a gente arranja, porque o que a gente não pode é deixar esse aluno sem estudar. Né? É isso. Eu digo assim, a gente tem o poder de fazer a diferença na vida daquele aluninho. E hoje eu, depois de receber agora com a rede social, né, os alunos nos acham, né, do Facebook, nas nossas redes, e eu recebo muitas mensagens: professora, eu nunca esqueço daquela vez que você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, ou se importou comigo, né? Me deu um lápis de cor mais colorido, uma coisa tão simples, né? Mas a gente consegue fazer a diferença na vida deste aluno e conseguir que ele tenha essa motivação para chegar até o final, assim como eu cheguei, assim como você pode chegar, né? Isso é a diferença que a gente pode colocar na vida de cada um. Eu digo assim, a gente não consegue mudar o mundo, como diz Paulo Freire, mas a gente muda pessoas, e pessoas mudam o mundo. A mulher exala paixão pela profissão, não é mesmo? A professora Marli compreende a importância da sua atuação em sala de aula e na luta pela classe, entendendo bem que uma coisa não pode conviver afastada da outra. Eu estou afastada da sala de aula agora, neste momento, porque estou presidente do sindicato, tá? Mas assim que terminar essa gestão agora, em 24 de setembro de 2022, eu digo assim, eu encerro essa missão aqui no sindicato e volto lá na sala de aula para encerrar aquela outra missão lá, que é os alunos. E aqui eu digo assim, a minha missão aqui foi melhorar a vida do professor, porque hoje, graças a todas as nossas lutas, nós temos 33% de hora atividade, que quando eu iniciei não existia, tá? Para a gente poder corrigir cadernos, para a gente poder montar as provas, corrigir as provas. Isso acontecia sempre em finais de semana, à noite, madrugadas. Então a gente precisava sim melhorar a vida, né, de nós professores. Então aqui em 2010 juntou-se um grupo de professores, eu junto inclusive, e nós criamos o Sindicato dos Professores aqui em Foz. E porque é só a luta, não tem outra forma de conquistar as vitórias senão com as lutas.
E hoje sou especialista em alfabetização e estou assim morrendo de vontade, de saudade de voltar para a sala e trabalhar, porque não tem nada mais gratificante de quando você trabalha lá a alfabetização, que acontece mais do 1º ao 3º ano, que é o que eu trabalho mais, né? Do 1º ano até o 3º ano, que é onde acontece a alfabetização propriamente dita. Claro que ela não termina. Como eu contei lá no magistério, ainda não estava totalmente alfabetizada, porque a gente realmente troca letras ainda. Nós temos, quem tem influência de outras línguas aqui em Foz do Iguaçu, que temos muita influência do Paraguai e da Argentina, existe muita mistura, até falamos portunhol aqui, né? Existe muita essa mistura de línguas e troca de letras, então isso perpassa, às vezes, por todo o período escolar do aluno. Só que, assim, eu falo assim, que para poder aprender é preciso errar, porque se não tem o erro, não existe o acerto depois. E é entre tentativas e acertos é que a gente chega a uma alfabetização. Então, toda essa minha experiência aí de 27 anos, tanto como diretora também, tive 2 mandatos de diretora, mas assim, eu te digo, nada melhor do que a sala de aula. É lá que eu me realizo, é lá que eu me encanto, é lá que eu posso fazer a diferença com o futuro. Porque eu estou com o futuro do Brasil na minha mão. É lá que eu consigo fazer a diferença na vida daquela criança, né? Então, toda essa minha experiência, toda essa minha bagagem, hoje eu posso utilizar lá na sala de aula, que é lá onde o professor se encontra, que eu digo assim, que não existe alfabetização digital. Colocam um celular na mão do aluno, você acha que ele vai aprender a ler sozinho? Talvez 1 em 1 milhão consiga, mas eu te garanto, não existe alfabetização sem a professora de alfabetização. E isso a pandemia nos ensinou, né? Porque não conseguimos alfabetizar de forma remota. Não existe alfabetização de forma remota. A gente precisa, sim, pegar na mão do aluno. E outra, não existe alfabetização sem afeto, sem carinho, né? Porque antes de ensinar, a gente precisa amar os nossos alunos. E a gente precisa estar apaixonada pela educação. É isso que nos faz vibrar e viver. Como professora, eu não me vejo, né, fora da sala de aula. Eu me lembro que quando conversei pela primeira vez com a professora Marli, no status do WhatsApp estava escrito: cansada sim, desanimada nunca. Eu perguntei a ela sobre isso e como que essa frase estava relacionada com a sua profissão. Como eu fiz letras, eu entendo a origem da palavra. A palavra desanimado significa o quê? Ânimo significa alma. Desânimo significa sem alma. Então, jamais eu posso estar desanimada. Eu posso estar, sim, cansada. Cansada é um fato, né? E eu digo assim, recomendo às prof que estão cansadas hoje, se dedique um pouco para você também, porque eu penso, é igual quando o avião está caindo. A gente não deve colocar oxigênio no outro, na criança. E sim, devemos colocar o oxigênio em nós mesmos, para que nós estamos
bem, ou estando bem, a gente possa aí sim ajudar o outro a conseguir atingir aquele aluno que não aprende, a lidar. Então, a gente precisa saber lidar com isso, e só saberemos lidar com isso quando estivermos bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tá? Porque uma pessoa que não está bem, ela não consegue deixar o outro bem. Então, é fundamental cuidar da nossa saúde, como estivermos cuidando não só do nosso futuro, e sim do futuro de uma nação inteira, porque se eu não estou bem, se eu não cuidar dessa minha corda vocal ou do meu emocional, eu fatalmente não vou poder nem ajudar a mim, nem ao outro. E é realidade, a gente sabe, aqui em Foz do Iguaçu mesmo, 70% dos afastamentos por saúde é de professores. Por que será? Por que os professores estão ficando doentes? Por que será? O que está acontecendo na educação? A professora Marli nos relembra o quanto o acolhimento consigo e com os demais é necessário. Precisamos estar bem em todos os aspectos possíveis para promover a educação emancipatória que tanto almejamos. A paixão pela profissão e a contínua formação são necessárias no exercício da docência. Hoje aprendemos que precisamos ainda escolher todos os dias a resistência pela classe e o acolhimento para manter a esperança. Eu sempre digo que saio dos episódios encantada e com a mente borbulhando de pensamentos. Hoje não teria como ser diferente. Saio, inclusive, mais forte. E eu espero que você saia assim também. Inclusive, deixe suas impressões aqui nos comentários. Eu vou adorar saber. As redes sociais da professora Marli vão estar na descrição do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e nos seguir também no Instagram. Você nos encontra como @eudocente. Um grande beijo e até o próximo episódio.